Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui iniciando mais um culto online. Estamos ainda seguindo as recomendações, evitando reuniões, evitando aglomerações. E por enquanto a direção que temos é de continuarmos transmitindo os nossos cultos de forma não presencial, de forma online. Agradeço a todos vocês que nos acompanham, as pessoas que estão entrando na transmissão do YouTube, do Facebook e do Instagram. Você pode colocar aí o seu nome, o lugar de onde você está falando e o seu pedido de oração. Amém? A gente pede também que você compartilhe esse culto, essa palavra. É tão fácil você clicar aí para compartilhar. Muitas pessoas são administradores de grupos de WhatsApp. Compartilhe essa mensagem no seu grupo aí. Deus tem uma palavra hoje para o nosso coração que vai abençoar muitas pessoas. Abençoa a minha vida e eu creio que pode abençoar também a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, não deixe de compartilhar. Eu quero iniciar com a leitura da Palavra de Deus no livro de Salmos. Salmos capítulo 32. É um salmo de Davi. Salmos capítulo 32, a partir do versículo 1, que diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. E o verso 5 diz assim: Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, versículo 7. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Amém? Eu vou repetir o versículo 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Glória a Deus. É um salmo de Davi, quando Davi tem a noção da importância da confissão, de confessar o pecado dele. Ele fala que enquanto ele guardou o silêncio, ele adoecia por dentro. Ele fala: envelheceram-se os meus ossos, porque de dia e de noite a mão de Deus pesava sobre ele. E até o humor dele se transformou pela falta de confissão. Aí no verso 5 ele fala: mas eu confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Deus é poderoso para nos perdoar. Amém?
diante do nosso arrependimento, da nossa confissão, Ele é poderoso para nos perdoar os pecados e reescrever a nossa história. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Onde você estiver, continue colocando aí o seu nome, o lugar de onde você está falando, o seu pedido de oração, e vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome. Agradecemos ao Senhor por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de compartilharmos da tua palavra com os meus irmãos por todo esse Brasil e por todo esse mundo. Eu peço ao Senhor que fale conosco hoje, que nos dê entendimento, que nos dê revelação da tua palavra e que possamos não somente, Deus, nos tornarmos ouvintes, mas que possamos também sermos praticantes da tua palavra. Que a palavra do Senhor possa provocar uma verdadeira transformação na minha vida e na vida de quem for alcançado por ela, para que nós possamos viver um tempo novo, um tempo de graça, um tempo de unção, um tempo de paz, de alegria na tua presença, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu estou gravando em casa, então tem barulho de cachorro, barulhos diversos aí, os irmãos não reparem, amém? Nós temos como em todo culto, nós temos um momento de oferta. Nós temos um momento de oferta a Deus. E o que nós temos pedido como oferta, né, a todas as pessoas que nos acompanham, a todas as pessoas que conhecem o nosso ministério, é que se tornem membros do nosso canal. Quando você se torna membro, primeiro você tem acesso a um conteúdo exclusivo que nós compartilhamos somente com os membros. Você tem também a oportunidade de fazer parte de um grupo de WhatsApp, onde eu faço ali uma interação com as pessoas que são integrantes desse grupo. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, você pode se tornar membro. Quanto custa, pastor, tornar-se membro? Para se tornar membro do canal, está um valor de R$ 7,99 por mês. Apenas isso, R$ 7,99. Você pode clicar aí nesse íconezinho que está embaixo, torne-se membro. Nós temos o Apoia-se, que é também uma outra forma de contribuir, e temos uma conta jurídica também que está na descrição desse vídeo, dessa mensagem. Amém? Então, pastor, eu não quero ajudar, eu não posso ajudar, não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a nada. Nós somos uma instituição independente de evangelismo e somente o fato de você já se inscrever no canal, você já está nos ajudando a tornar o nosso canal relevante e fazendo com que essa palavra alcance mais pessoas. Amém? Então esse é o momento de oferta, fique à vontade, torne-se membro, se inscreva no canal e nos ajude de outra forma, segundo aquilo que você colocar no seu coração. E que Deus te abençoe pela sua contribuição. Irmãos, hoje eu queria compartilhar uma palavra que Deus colocou em meu coração e que é um tema que eu mesmo já estudei várias vezes, já ouvi muitas pregações, creio que você também já deve ter ouvido a respeito, mas é sempre bom relembrarmos os princípios elementares da palavra de Deus. É sempre bom revermos. E eu quero falar sobre um tema que talvez seja um dos pilares da vida cristã. Eu quero falar sobre o perdão. Amém? O tema da mensagem, eu gosto de dar título, às mensagens. O tema dessa mensagem, eu coloquei perdão e reconciliação. Perdão e reconciliação. Por que perdão e reconciliação? Porque muitas vezes nós dizemos que perdoamos, mas não queremos passar nem perto mais da pessoa.
E aí fica a dúvida em nosso coração, será que perdoamos verdadeiramente? Será que esse perdão não foi só da boca para fora, foi só para cumprir um ritual ali? Mas a gente vai ver que a vontade do Senhor é que nós pratiquemos o perdão. E na medida do possível, que nós nos reconciliemos com aqueles que nos ofenderam. É até algo assim, às vezes, polêmico, né, de se dizer. Mas a gente vai estudar um pouquinho aqui e vamos entrar na palavra de Deus e ver o que o Senhor nos ensina a respeito disso. O texto inicial que eu quero mencionar está no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Como eu falei, eu estou lendo Mateus novamente. Ler Mateus na pandemia é outro enfoque, é outra perspectiva. Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 15. Mateus capítulo 6, de 9 a 15. Se você estiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, se não, somente acompanhe aqui a leitura e Deus vai falar ao seu coração. Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso 15. Jesus diz assim, olha, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Verso 14, eu vou ler novamente. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, eu aprendo aqui com essa passagem dos evangelhos, essa palavra dita por Jesus, que o ato de perdoar é uma condição essencial para nós sermos aceitos por Deus. Aquele que não perdoa não é perdoado por Deus. Amém, meu irmão? Entenda aí essa palavra, receba ela no seu coração. Aquele que não perdoa também não é perdoado por Deus. É a Bíblia que está falando. Verso 14. Se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Está muito claro, é muito simples essa linguagem que Jesus usa. Então, quem não perdoa não é aceito por Deus. É o que a Bíblia está dizendo. Mas por quê? Porque quando eu tenho um coração perdoador, é sinal de que eu mesmo já entendi que eu sou um pecador e que eu tenho também coisas para serem perdoadas. Quando eu não perdoo alguém, eu estou me julgando superior a essa pessoa. E aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Todos nós somos pecadores. Eu sei que alguns pecados que cometemos, algumas falhas, elas têm uma gravidade maior, socialmente falando, e uma consequência maior. Mas para Deus, o apóstolo Tiago escreveu que quando nós transgredimos um item da lei, um só mandamento da lei, nós para Deus transgredimos toda a lei. Então nós temos que entender isso. Muitas vezes nós não perdoamos porque nos julgamos superiores às pessoas que nos ofenderam. Mas só que aos olhos de Deus nós somos todos iguais. Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu quero ler também
no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Marcos capítulo 11, verso 24 e 25, está escrito assim, olha: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E o verso 25, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Quando você estiver orando, se você tiver alguma coisa contra alguém, alguma situação mal resolvida, alguma coisa que você não perdoou, alguma ofensa que não foi retratada, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoa essa pessoa, para que Deus perdoe os seus pecados. Sabe o que Marcos está dizendo aqui? Quando nós oramos, sem ter liberado o perdão no nosso coração, a nossa oração é impedida. A nossa oração pode até ser ouvida por Deus, mas ela não será atendida. O perdão também, então, é uma condição para que a minha oração seja ouvida e atendida por Deus. Não é fácil perdoar. A gente está falando aqui de perdão, mas sabemos que não é fácil perdoar. Principalmente se você foi traído, se você foi ofendido, magoado, se você foi ferido ou ferida com palavras, com atitudes. A dificuldade do perdão é proporcional ao ato pelo qual você passou. De acordo com o que você foi ofendido, ferido, magoado, você também terá uma dificuldade maior em perdoar. Quanto maior a perda que lhe proporcionaram, o dano maior será a dificuldade em perdoar. E por que nós temos tanta dificuldade em perdoar as pessoas? Primeiro, muitas pessoas acham que quando elas estão perdoando, elas estarão dando ao outro o direito de continuar errando. E perdão não é isso. Perdão não é dar ao outro o direito de continuar errando. A gente trabalha muito com casais e muitas vezes o marido trai a esposa ou a esposa trai o marido e a gente aconselha que haja perdão, mas um perdão diante do arrependimento. Um perdão diante de uma proposta de mudança. Se a pessoa se arrependeu, se ela está constrangida, se ela quer uma segunda chance, aí sim há perdão. Aí sim deve haver o perdão e a reconciliação. Mas o perdão, ele não dá ao outro o direito de continuar praticando o erro. Não é isso. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios que aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Não é só aquele que pediu perdão, alcança a misericórdia. Para eu pedir perdão a Deus, eu preciso antes passar pelo processo de arrependimento. Eu preciso ter consciência da gravidade dos meus pecados e aí sim me achegar a Deus. Então, perdoar não é dar ao outro o direito de continuar errando. Outras pessoas não perdoam muitas vezes por causa do orgulho, porque perdoar é se humilhar. Perdoar é se humilhar. É um ato de humilhação. Perdoar, eu gosto dessa frase, é dar algo de valor para quem não merece. Quando você perdoa alguém que te feriu, alguém que te magoou, que te ofendeu, você está dando algo de valor para alguém que não merece, mas que é necessário. Porque quando você não perdoa, a mágoa e o ressentimento, elas
corroem o seu coração por dentro. E você então se torna uma pessoa amargurada, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa de mal com a vida, de mal com as pessoas. Lembra que eu li aqui Salmos 32, que Davi disse que por dentro os seus ossos estavam se consumindo. O perdão é um remédio para a sua alma. O perdão é um remédio para a sua alma. E o maior beneficiado quando há o perdão é aquele que perdoa, e não aquele que é perdoado. O que é perdoado recebe também algo precioso, recebe algo de valor, algo que ele não merecia, mas o alívio, o peso que sai das costas da pessoa que libera o perdão também é algo assim incomensurável. Outra coisa que nós podemos afirmar sobre o perdão é que perdoar não é questão de sentimento, mas é uma decisão que nós tomamos. O sentimento vai ser curado depois, segundo o tempo de Deus. Quando a gente fala de perdão, aí a pessoa que foi magoada, ferida, traída, ela pensa assim, não, mas eu tenho muita mágoa no meu coração, eu não consigo perdoar, eu não sinto ainda o desejo de perdoar. Perdão não é questão de sentimento, mas é uma decisão que nós tomamos em favor de nós mesmos, para o nosso próprio bem. Então, meu irmão, minha irmã, você tem alguma pendência com alguém, você tem alguma situação mal resolvida com alguém, eu aconselho você, perdoe, mesmo que você não sinta isso, mas decida perdoar. E o sentimento, pastor? Eu sinto vontade de matar ele, de matar ela. O sentimento Deus vai curar no tempo dele. Amém? Perdoar é dar uma nova oportunidade. Perdoar é dar uma nova oportunidade. Muitas vezes a gente perdoa, e eu acho interessante, eu sempre falo isso, né, quando eu vou falar sobre perdão, e sempre me vem essa ilustração à memória. Nós oramos a oração do Pai Nosso. Nós lemos aqui, Jesus dizendo do Pai Nosso o seguinte: Pai, me perdoa do jeito que eu perdoo. É isso que Jesus estava dizendo. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Não foi isso que ele falou? Me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo. Nós oramos assim. E como que eu perdoo? Como que nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam? Aquelas ofensas mais graves, traição e etc. Como que nós perdoamos? Nós dizemos assim: eu perdoo ele, mas eu não quero mais nada com ele. Eu perdoo ele, mas não quero que passe nem na minha porta. Não é assim que nós perdoamos muitas vezes? E nós continuamos orando a oração do Pai Nosso. Me perdoa, Senhor, do mesmo jeito que eu perdoo. Imagina você recebendo o perdão de Deus dessa maneira. Deus dizendo para você assim: eu te perdoo, mas eu não quero mais nada com você. Eu te perdoo, mas eu não tenho mais nada contigo. Some da minha vida, some da minha reta. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Temos que tomar cuidado com a maneira como nós declaramos esse perdão. Isso é uma atitude de fé, irmãos. Isso é uma atitude de fé. Quando Jesus falou sobre perdão para os seus discípulos, e que ele disse assim: vocês têm que perdoar 70 vezes 7, os discípulos falaram assim para eles: Jesus, aumenta a nossa fé. Eles estavam dizendo assim: isso para nós é impossível. Aumenta a nossa fé. E é verdade. Nós, esses conceitos, esses princípios aqui ensinados sobre o perdão, só são possíveis de serem praticados quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, quando nós temos a nossa fé aumentada e alicerçada na palavra de Deus. Senão nós não conseguimos praticar. Não é algo humano, é algo divino.
Perdoar é dar uma nova oportunidade. Somente quando nós olhamos para as nossas próprias falhas e os nossos pecados é que nós conseguimos perdoar. Teve uma vez que levaram uma mulher adúltera até Jesus. Uma mulher que foi pega em adultério. E falaram com Jesus assim: Jesus, essa mulher foi pega em adultério. E segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. Jesus disse assim: é verdade. A lei é que ela seja apedrejada. Então eu vou propor o seguinte: aquele que não tiver pecado nenhum, que jogue a primeira pedra sobre ela. A Bíblia diz que Jesus se assentou e começou a escrever na areia. Não fala o que ele escreveu, mas nós deduzimos que ele estava escrevendo ali os pecados daquelas pessoas que estavam querendo condenar aquela mulher. Jesus escreveu ali talvez mentira, roubo, blasfêmia e vários outros pecados. O fato é que, à medida em que ele foi escrevendo, as pessoas foram jogando as pedras fora e foram se afastando daquela mulher. E no livro de João, capítulo 8, verso 7, está registrado isso. Jesus dizendo: visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. E todo mundo se afastou. E aí Jesus olhou ao redor, não viu ninguém, ficou só a mulher ali, constrangida, porque foi pega em adultério. E Jesus falou com ela: onde estão os seus acusadores? Ela falou: eles não me condenaram, Jesus. Jesus falou para ela assim: se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ela recebeu o perdão de Deus, mas Jesus disse para ela: não cometa mais esse pecado. Está vendo que você vai receber o perdão de Deus, você vai liberar o perdão, mas diante de uma mudança também de atitude. Aquela mulher recebeu uma segunda chance, irmãos, e se tornou uma discípula de Jesus. Aleluia. Perdoar é olhar para o outro com olhos de misericórdia. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas com um olhar de condenação, sem nos colocarmos no lugar das pessoas. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um passado, todo mundo tem uma infância, e muitas vezes para chegar a uma conclusão sobre uma ação de uma pessoa, nós precisamos entender o histórico dela, o histórico familiar, as privações pelas quais ela passou. Eu não estou querendo justificar aqui os erros e os pecados das pessoas, mas nós só precisamos olhar para as pessoas com olhos de misericórdia. O olhar que Jesus estendeu para aquela mulher adúltera é o olhar também que nós devemos estender para as pessoas que nos feriram. Perdoar é oferecer amor quando não existe mais motivo para amar. Perdoar é oferecer amor quando não existe mais motivo para amar. E eu estou falando sobre perdão e reconciliação. Uma coisa é você perdoar da boca para fora, outra coisa é você reatar um laço, um vínculo. No livro de Mateus, no capítulo 5, verso 23 e 24, diz assim: olha, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali no altar se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. É interessante isso, né? A pessoa foi oferecer algo para Deus, foi fazer uma oferta para Deus, mas no momento da oferta, se ela se lembrar que existe algo não resolvido, uma pendência, uma queixa, alguma situação onde que precisa ser consertada, ela deve deixar ali a sua oferta, voltar lá na pessoa, reconciliar-se com ela
e depois vir e apresentar a oferta. E eu acho interessante aqui que Jesus diz assim, olha, se você se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, você vai lá e se reconcilia com ele. Aí fica uma dúvida, né? Porque a pessoa pode pensar assim, mas espera aí, quem tem algo contra é ele. Ele é que tem que vir até mim. Muitas vezes na reconciliação a gente fica esperando a outra pessoa nos procurar. Mas foi ela que me feriu, foi ela que me atacou, foi ela que me agrediu. A Bíblia diz para você ir até ela. Meu irmão, ser cristão não é uma coisa muito simples, não é muito fácil de engolir, não. E não pense você que essa palavra, ela desce assim, como algo suave, para mim também não. A pessoa que te ofendeu, a pessoa que te magoou, então vá até ela. Ué, mas espera aí, Jesus. Sabe por quê? Porque quem está oferecendo a oferta a Deus é você. Muitas vezes a pessoa que te feriu, que te magoou, nem conhece a Jesus, nem conhece a Cristo. E você vai chegar para ele e dizer, olha, eu não sei o que houve, eu não sei o que aconteceu aquele dia, mas eu quero te pedir perdão. Se de alguma maneira eu te ofendi, eu quero te pedir perdão. Na verdade é ela que magoou, ela que ofendeu. Ela vai ficar sem entender, mas ela vai ficar constrangida, porque ela vai perceber o amor de Cristo na sua vida. Eu sei que muitos não conseguem dizer amém para essa palavra. Eu sei que tem pessoas que você precisa consertar, mas que você está esperando ela dar o primeiro passo. Ela não vai dar. Quem está ouvindo essa palavra é você. Quem serve a Deus é você. Quem ama Jesus é você. O cristão aqui é você. Tem um exemplo que eu gosto muito na Bíblia. 2 exemplos eu quero dar aqui. A gente já está caminhando para o final dessa palavra, antes da gente orar. O primeiro exemplo de Esaú e Jacó. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos que no momento da sua vida tiveram uma desavença. A Bíblia diz que Jacó roubou a bênção de Esaú, usurpou a bênção de Esaú, se passou por Esaú, tomando a bênção da primogenitura. Foi algo muito grave. Tão grave que Jacó saiu da sua casa jurado de morte pelo seu irmão. E por mais de 20 anos, Jacó fugiu da presença do irmão. E o irmão disse que quando encontrasse com ele, iria matá-lo. E no livro de Gênesis, capítulo 33, mostra o encontro dos dois. A Bíblia relata que Esaú foi ao encontro de Jacó com um exército, com 400 homens. Irmãos, quem vem atrás de você com 400 homens, não vem para te fazer afago, carinho, não. Vem para te destruir. Só que quando os dois se encontram, olha o que acontece. Em Gênesis 33, do verso 1 ao verso 4. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Aí, parando aqui um pouquinho o relato, quando Jacó se aproxima de Esaú, ele se curva, como se ele estivesse pedindo perdão para Esaú, como se ele estivesse reconhecendo. E lembre que antes disso, Jacó, em Gênesis 32, Jacó teve um encontro com Deus, onde o anjo feriu a coxa dele, e ele então mancava. Aquele homem altivo, orgulhoso, que Esaú havia conhecido há 20 anos atrás, não era mais o mesmo. E diante daquela atitude de humildade, de humilhação, e aquele andar que mostrava que ele tinha sido marcado por Deus, tocou de alguma forma o coração de Esaú. E quando você pensa que os 400 homens vão ceifar a vida de Jacó, olha o que acontece no verso 4.
Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. É muito lindo, é um momento de concerto entre dois irmãos que não se falavam mais, que estavam ofendidos um com o outro há mais de 20 anos. Mas o amor de Deus faz maravilhas quando você decide perdoar, quando você decide pedir perdão e liberar perdão. Deus entra com uma ação sobrenatural de cura e de restauração. Amém? O outro exemplo que eu quero dar é de José e seus irmãos. A história de José, a maioria das pessoas conhece. José era o caçula de 12 irmãos e era o mais querido do seu pai. E por causa do ciúme dos irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi jogado numa cisterna e ele foi para o Egito, onde foi preso injustamente, acusado de assédio de forma injusta. José passou assim um tempo de muita luta na sua vida por causa da traição dos seus irmãos, dos seus 11 irmãos. Só que a Bíblia diz que Deus era com ele. E lá no Egito, Deus colocou José como governador do Egito, como uma pessoa muito importante. E aí, quando houve uma fome sobre a terra, os mesmos irmãos que haviam vendido José foram até o Egito em busca de alimento. E eles são recebidos por José. No primeiro momento, eles não o conheceram, eles não reconheceram que era José. Mas houve um momento em que José se deu a conhecer, se revelou aos seus irmãos. E aquilo que poderia ter sido um momento de vingança, um momento de raiva, um momento de ódio, se tornou, no relato de Gênesis 45, um momento de cura e de perdão. José poderia ter sido a pessoa mais frustrada, irmãos, porque ele foi machucado pelos próprios irmãos. E é engraçado que as pessoas que nós mais amamos são as que mais nos ferem, que são as pessoas da nossa casa, nosso pai, nossa mãe, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos irmãos. As pessoas que nós mais amamos são as que mais nos ferem. E por isso mesmo são as que mais nós temos que perdoar. Olha a leitura bíblica em Gênesis 45, do verso 1 ao verso 3. Olha o que aconteceu quando José se revela a seus irmãos. Diz assim o texto: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos, sai todo mundo. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Todo o seu sentimento ele expressou no choro. Um choro tão alto que todos ouviram. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder. E no verso 14 diz assim: então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. É um relato muito lindo de um homem que foi duramente traído, injustiçado, que passou por tantas experiências traumáticas, mas que no final consegue transformar tudo isso em um gesto de amor, de perdão e de misericórdia. José estava numa posição que ele poderia mandar matar seus irmãos. E aos olhos naturais, aos olhos humanos, isso seria justo. Poxa, mas os irmãos não queriam matar ele? Só que a Bíblia diz: nós servimos a um Deus que nos manda pagar o mal com o bem. É verdade.
não nos manda pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Uma das últimas palavras de Jesus na cruz, eu preguei sobre isso no último culto, em Lucas 23, verso 34, uma das últimas palavras que Jesus disse na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Imagina Jesus sendo crucificado, chicoteado, esmurrado, cuspiram no rosto dele e ele conseguir fazer uma oração dessa: perdoa esse povo porque eles não sabem o que estão fazendo. Meu irmão, minha irmã, se hoje eu e você estamos aqui, é porque nós recebemos o perdão de Deus. Então, do mesmo jeito que o Senhor perdoou a mim e a você, nós também devemos perdoar as pessoas que nos feriram. Eu te convido a receber essa palavra no seu coração, essa dura palavra, e praticar. Se existe alguém que você não consegue olhar nos olhos, alguém que você não consegue dar a paz do Senhor, alguém que te magoou tanto que você não consegue nem olhar no rosto dessa pessoa, eu te convido, onde você estiver, perdoa ele, perdoa ela. Mande uma mensagem: olha, Deus colocou no meu coração de perdoar você. Ah, pastor, eu não sinto de fazer isso. Não é questão de sentimento, é uma decisão. Quando você não perdoa, você mesmo se coloca dentro de uma prisão emocional, sentimental e espiritual. Liberte-se dessa prisão. Dê o perdão, mesmo que de forma imerecida, a quem te magoou, a quem te ofendeu. Amém? Em nome de Jesus, eu quero orar por você que ouviu essa palavra até aqui. Deixe o seu pedido de oração. E eu sei que não é fácil. Por isso nós temos que pedir a Deus graça e misericórdia, para que no nosso coração não permaneça nenhuma raiz de amargura, porque a raiz de amargura pode contaminar todo o corpo. E quando eu sou uma pessoa amargurada, eu tenho dificuldade em manter o meu relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. Deus quer te dar um coração perdoador. Amém, meu irmão? Feche seus olhos, se você puder, curva sua cabeça e vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, nós te damos graças pelo teu amor, pelo teu perdão. E pedimos ao Senhor que esse mesmo perdão que recebemos, que nós sejamos capazes de transmitir às pessoas que nos ofenderam. Eu quero orar por essa pessoa que está nesse momento ouvindo essa mensagem, que foi tão ferida, Senhor, nos seus sentimentos, que foi ferida até de forma violenta, que sofreu agressão, que sofreu injustiça e que hoje carrega uma mágoa no seu coração. Eu quero te pedir que o Senhor encha o coração dela com o teu amor, em nome de Jesus. Sara as suas feridas, sara as suas feridas agora. Derrama um bálsamo de cura sobre ela, nos seus sentimentos. Se ela tiver que chorar, que chore. Assim como Esaú e Jacó choraram, assim como José e seus irmãos choraram. Se ela tiver que chorar agora, que dos seus olhos brotem lágrimas e ela consiga expressar essa dor, esse sentimento e colocar isso para fora. Mas que no coração dela, ela possa liberar perdão. Ela possa experimentar desse alívio imediato, proporcionado quando nós decidimos perdoar as pessoas. Em nome de Jesus, faça isso, Senhor, no coração dele e no coração dela, para a glória do teu nome. Aplica o poder do sangue de Jesus sobre essa família, sobre esse casal, principalmente sobre esse casal, Senhor, que estão tão magoados um com o outro,
porque houve traição, porque houve palavras de maldição, porque ele ofendeu ela, porque ela ofendeu ele. E eles não estão se falando, mas que eles possam nesse momento se reconciliar para o bem dos seus filhos, para o bem dessa família. Em nome de Jesus. E que o Senhor sare todas as feridas que foram provocadas no coração deles, para a glória do teu nome. Nós oramos e te agradecemos pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Compartilhe essa mensagem. Ela pode abençoar a vida de alguém, ela pode transformar a vida de alguém. Eu quero orar por você, pela sua semana, para que seja uma semana de bênção e de vitória. Amém? Estenda sua mão assim, ó, e vamos orar juntos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a sua face e te dê a paz. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família. Tudo que você puser as mãos, seja bem sucedido. Uma semana na presença de Deus que você possa experimentar. Amém, meu irmão? Um grande abraço a todos e até o próximo culto, em nome de Jesus.